São 8h07. Até lá pelas 8h45, 8h49 mais ou menos, dá tempo. Aí eu tenho que só fazer a oração final e dá tempo, tá bom? Então, fique à vontade. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, de aprendizado para todos nós, em nome do Cristo. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos Espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos por este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração, que conhecemos com o nome de vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Agradecermos a Deus por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer também a Jesus por ter colocado do nosso lado estes maravilhosos mensageiros que constantemente estão nos auxiliando em nossa trajetória. E por último, agradeço pessoalmente a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui nestes ambientes virtuais para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo. E hoje aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Casa do Caminho, que fica localizado aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Então hoje falaremos com base no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, mais especificamente no item de número 3, onde encontramos belíssimos esclarecimentos acerca deste amar os inimigos. Será que nós já compreendemos verdadeiramente estas palavras de Jesus quando ele disse: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então Jesus nos orienta este procedimento de amarmos os nossos inimigos há mais de 2000 anos. Mas, sem sombra de dúvida, que boa parte de nós, quiçá a maioria, ainda não sequer entendemos na prática estes ensinamentos. Então aqui os Espíritos amigos vêm nos esclarecerem acerca destas palavras de Jesus. O que realmente significam estes ensinamentos? Amai os vossos inimigos. Será que quando Jesus disse, nos recomendou esta necessidade de amor aos inimigos, será que ele estava falando ou nos orientando que devemos ter no nosso coração o mesmo espaço reservado que nós temos para os nossos amigos? Então aqui os Espíritos amigos nos esclarecem também para nos orientar de uma forma mais ampla. Nós buscamos nas palavras de Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo de número 32, Compaixão e Socorro. Então, no Evangelho, no capítulo 11, no capítulo 12, no item de número 3, os Espíritos amigos começam nos orientando da seguinte maneira: se o amor ao próximo ou o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio.
porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então aqui os espíritos amigos já começam nos esclarecendo que o amor ao próximo é este princípio maior de caridade, mas que a sua aplicação sublime é quando verdadeiramente nós nos encontrarmos de posse dessa virtude e praticá-la, e que neste caso serão as maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória milenar. E aí os espíritos amigos acrescentam: entretanto, há geralmente equívoco enorme no tocante ao sentido da palavra amar. Neste caso, então aqui eles já nos chamam a atenção que há um equívoco enorme por nossa parte em relação à palavra amor, em relação à palavra amar, que Jesus nos falou acerca deste amor aos inimigos. E aí eles acrescentam: não pretendeu Jesus de forma alguma, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo ou aqueles que se encontram na condição de inimigos a ternura que dispensamos a um irmão ou a um amigo. Então não foi isto que Jesus quis dizer quando ele nos recomendou o amor em relação aos inimigos, não querendo dizer que devemos dispensar a mesma ternura, o mesmo carinho, a mesma atenção que dedicamos a um irmão e a um amigo. E aí eles acrescentam que a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa virtude, ou seja, a virtude a amizade. E ainda eles dizem: entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver estas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Então, sem sombra de dúvida, o prazer de nos encontrarmos com um amigo realmente é muito diferente do que, como se diz, o desprazer de nos encontrarmos com inimigos. Sem sombra de dúvida que a energia ou aquele campo energético, até o bater do nosso coração, é diferente, conforme nos falam na sequência os espíritos amigos, que a diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. Sim, sem sombra de dúvida, é a lei, esta lei física de assimilação e de repulsão, ou de atração e repulsão de energias ou de fluidos. O pensamento malévolo, nos dizem os espíritos amigos, que o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Então, pensamentos malévolos, palavras malévolas, sem sombra de dúvida, que geram energias pesadas e que nos prejudicam. Ao passo que palavras boas, palavras edificantes, pensamentos no bem ou pensamentos benévolos nos envolvem num agradável eflúvio, nos envolve num agradável campo magnético. Então, sem sombra de dúvida, quando nos encontramos ou quando nós estamos com amigos, sem sombra de dúvida que o campo magnético, estes eflúvios são benéficos para todos nós, são energias boas, ao passo que quando nós nos encontramos ou se nos encontrarmos com inimigos,
este campo magnético, sem sombra de dúvida, estará desequilibrado. E aí eles dizem na sequência que amar os inimigos não pode, pois, significar, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Então aqui os espíritos amigos nos explicam, nos esclarecem, acrescentam orientações que não foi isto que Jesus quis dizer, que devamos dar no nosso coração ou reservar no nosso coração o mesmo espaço que reservamos aos amigos, reservarmos também aos inimigos. E aí eles orientam na sequência, uma vez que a pobreza de linguagem, então quando Jesus falou acerca do amor aos inimigos, foi exatamente pelo fato da pobreza de linguagem, não ter como usar termos diferentes. Então aqui eles dizem que uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversas ou informações diferentes, diversas de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então aqui eles começam na sequência a nos esclarecer de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, o que verdadeiramente Jesus quis e nos disse, nos pediu, nos orientou acerca deste amor aos inimigos. Porque conforme a nossa irmã Vera fez a leitura de Emmanuel, também falando acerca do assunto, não precisamos odiar, não precisamos colocar uma carga maior de energias negativas sobre aqueles que porventura tenham nos feito mal, porque ele já é o maior prejudicado com aquele mal que ele direcionou até nós. Porque quando nós praticamos o mal, achando que estamos praticando o mal contra alguém, nós poderemos até prejudicar a pessoa, prejudicar aquela criatura, mas o maior prejudicado, sem sombra de dúvida, somos nós mesmos. Então é por isto que Emmanuel nos falou desta forma, e aqui os espíritos amigos também nos esclarecem, dizendo o seguinte, que quando Jesus nos orientou e continua nos orientando acerca desta necessidade de amarmos os inimigos ou aqueles que se postam na condição de inimigos nossos, é exatamente isto. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então aqui eles nos falam e nos orientam que amar os inimigos não é, portanto, conforme muitos de nós ainda entendemos ou que ainda imaginamos ser. Pô, mas eu não consigo amar aquele que se colocou na condição de inimigo, aquele que me prejudicou, aquela que me prejudicou tanto. Então aqui eles nos falam, nos orientam e nos alertam que até mesmo o bater do nosso coração é muito diferente. Então se cada um de nós, e com certeza todos nós, ou praticamente todos, temos pessoas que não se afinizam conosco, ou que nós não nos afinizamos com ela, ou com elas, mesmo que não estejam nesta classificação de inimigos, quando nós observamos a aproximação desta criatura, o nosso coração bate diferente. Em muitas situações até dispara, ficamos desequilibrados. Da mesma forma, a outra pessoa, se ela não se afiniza conosco, quando nós nos aproximamos,
ela não vai se sentir bem. Então é por isso que eles nos falam que até o bater do nosso coração é diverso quando se aproxima um inimigo ou quando se aproxima um amigo. E aí eles acrescentam que amar, pois, os inimigos é não lhes guardar ódio. É não lhes guardar ódio, não guardar rancor, não guardar desejos de vingança. Então, quando Jesus nos recomendou e continua nos recomendando esta medida, este remédio para a nossa saúde, não guardarmos ódio, esta prevenção contra doenças, é exatamente isso. Ou seja, amar os inimigos é não guardar ódio, é não guardar rancor, não guardar ressentimento, não guardar desejo de vingança. Amar os inimigos é perdoar-lhes. Não quer dizer esquecer, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Ou seja, não impormos condições para o perdão. Porque quando nós impomos condições, eu te perdoo, mas desde que, ou seja, não estamos perdoando. Então é por isso que eles nos dizem, sem pensamento oculto, sem nenhuma condição, o mal que nos tenham causado. Também, amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Então, se nós realmente nos propomos, ou se nos propusermos a colocar em prática estes ensinamentos de Jesus, não podemos criar nenhum obstáculo à reconciliação com estes que se colocaram, ou estão, ou estiveram na condição de inimigos, se eles nos trouxerem a proposta, ou alguma sinalização de reconciliação. Porque em muitas situações nós falamos, ou pelo menos imaginamos, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver esta pessoa, não quero nunca mais conversar com esta pessoa. Sem sombra de dúvida que isto não é perdão. Da mesma forma, eu perdoo, mas jamais reconciliarei-me com esta criatura. Isto também não é perdão, e é exatamente isto que eles estão dizendo aqui, ó. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Amar os inimigos, acrescentam os espíritos amigos, é desejar-lhes o bem. É desejar-lhes o bem e não o mal. Porque muitos de nós, em relação a estas criaturas que se postaram, que estão na condição de inimigas, nós desejamos o mal, ao invés de desejarmos o bem a elas. E ainda eles dizem que amar os inimigos é experimentar enorme felicidade em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Então, muitos de nós que nos encontramos aqui no plano físico e também no plano espiritual, não ficamos felizes com as experiências agradáveis, com a felicidade que nós, porventura, venhamos observar naquela criatura que nós classificamos, ou que a classificamos, ou um dia a classificamos como inimiga. E aí eles acrescentam para encerrar. Então, um monte de informações, uma quantidade enorme de informações do que realmente significa estes ensinamentos de Jesus em relação ao amar os inimigos. Então eles dizem que amar os inimigos é também prestar-lhes socorro quando necessário, é socorrer-lhes apresentando-se ocasião. Então, se nós realmente nos propomos, ou se nos propusermos a colocar em prática estes ensinamentos de Jesus, estas criaturas, ou alguma criatura que estiver nesta condição e que estiver passando por necessidades, nós precisamos estender a mão e socorrê-las. Se não tivermos coragem, ou se porventura nós imaginarmos que ela não aceitará
a nossa ajuda naquele momento, por orgulho, por vaidade, que possamos usar um portador, alguma pessoa que nos conheça e que conheça aquela criatura e mandar aquele socorro, aquele auxílio para minimizar os seus problemas. E ainda eles dizem que amar os inimigos é se abster, quer por palavras, quer por atos, de tudo que se possa prejudicar, que os possa prejudicar. E por último eles dizem que amar os inimigos é finalmente retribuir-lhes o mal com o bem. Ou seja, é aquele outro ensinamento de Jesus do oferecer a outra face. Ou seja, pagar ou retribuir o mal que tenhamos recebido com a prática do bem, sem nenhuma intenção de humilhar aquela criatura. E aí eles encerram: quem assim procede? Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então assim encerram os espíritos amigos estas reflexões neste item de número 3 do capítulo 12, acerca deste amor aos inimigos, em relação a estas criaturas que ainda não se afinizam conosco, ou que nós não nos afinizamos com elas. Ou seja, é não desejar nenhum mal, é não opor ou nenhum obstáculo à reconciliação. Se aparecer alguma oportunidade para auxiliar, que possamos auxiliar, e tantos outros comportamentos edificantes. Então aqui fechamos este parêntese, neste item número 3, para abrirmos um outro parêntese, para acrescentarmos mais reflexões acerca deste assunto, com o capítulo 32 do livro da Esperança, autoria Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, que Emmanuel diz da seguinte maneira: não apenas os nossos adversários costumam cair, não são só os outros, não são só as outras criaturas, ou estas criaturas que nós as classificamos como sendo nossas inimigas, que costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam as ideias, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. Ou seja, não são apenas aqueles para com os quais não comungamos ideias, que têm deficiências, que caem. Nós também caímos, as pessoas que nós amamos também possuem deficiências, ainda carregam deficiências. Então ele diz na sequência, Emmanuel, que as criaturas que nós amamos também erram, como nós temos errado enormemente, e adquirem compromissos, elas e nós, as pessoas que nós amamos e nós também, compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de serem resolvidos, que não resolveremos nesta existência e que às vezes teremos que vir várias e várias vezes ao corpo físico, seja aqui na Terra ou em outros mundos, para resolvermos estes problemas ou alguns problemas que às vezes nós contraímos, dívidas que contraímos em apenas alguns dias. E aí Emmanuel acrescenta: e todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Então aqui Emmanuel lembra que todos eles, estes que nós classificamos como inimigos, todos eles que resvalam nas estradas da vida, eles estão pedindo
eles estão implorando, assim como nós imploramos, nós pedimos, nós necessitamos de palavras que os esclareçam e que nos esclareçam, bem como braços fortes para os levantar, assim como nós necessitamos de braços fortes para nos levantar quando nós caímos. E aí Emmanuel, na sequência, acrescenta o seguinte: tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quanto as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que todos nós que estamos aqui jornadeando pela terra, necessitamos de compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Então é por isso que Jesus nos conclama, nos chama a atenção para esta necessidade de aprendermos verdadeiramente a prática e, na prática, amar. E aí Emmanuel diz na sequência que ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conveniência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Então aqui Emmanuel nos informa e nos esclarece que compaixão e socorro não tem nada que ver com aplauso e conivência. Ou seja, quando nós agimos com compaixão, quando nós porventura socorremos alguém, isto não significa e jamais significará que estamos aplaudindo o erro, que estamos coniventes com o erro ou com aquele que está errando ou que esteve errando. Então Emmanuel nos diz desta forma: compaixão e socorro não significam, jamais significaram aplauso e conivência em relação a estes equívocos. Em verdade, diz Emmanuel, em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa. Então aqui ele nos lembra um outro ensinamento de Jesus sobre o joio e o trigo, que Jesus nos orientou para que deixássemos crescer juntos o joio e o trigo, mas que no momento da colheita eles seriam separados. E aí Emmanuel acrescenta: mas não nos recomendou, Jesus não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que destrói. Então Jesus nos disse que no momento aprazado, no momento oportuno, a planta boa seria separada da praga que destrói. E aí Emmanuel ainda acrescenta que à vista disto, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através da bondade vigilante. Então aqui ele lembra o cultivador da lavoura, que tem que ofertar compaixão, mas tem que agir com bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. Então aquele agricultor, aquele cultivador bondoso e vigilante, no momento oportuno, no momento certo, ele realizará a separação do joio e do trigo. Agora prestemos atenção nestas frases curtas de Emmanuel, mas com profundos esclarecimentos acerca da compaixão e do socorro. Então Emmanuel lembra que o papel da compaixão na nossa vida é compreender. Então, quando verdadeiramente agirmos com compaixão, estaremos compreendendo aquele que errou. Então, o papel da compaixão é compreender, ao passo que
a função do socorro é restaurar. Então nós precisamos compreender e nós precisamos também ofertar ou auxiliar nesta oferta do socorro que restaura aquele que caiu. Então é por isso que ele diz que o papel da compaixão é compreender, não julgar, mas compreender, sendo que a função do socorro é restaurar. E aí ele acrescenta, mas tenhamos muita atenção, diz Emmanuel, mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência, e se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Então isto que Emmanuel nos fala é que não pode acontecer a compaixão acalentar o mal reconhecido, bem como o socorro não pode suprimir o remédio que restaura. E Emmanuel encerra estas reflexões maravilhosas acerca desta compaixão e socorro, a compaixão no papel de compreender ou no papel da compreensão e a função do socorro como aquele restaurador. Ele diz, reconhecendo, pois, que todos, aqui ele se inclui neste pacote, então reconhecendo que todos nós somos suscetíveis de queda, aprendamos, diz Emmanuel, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro. Então, já que nós sabemos que todos nós somos e estamos suscetíveis à queda, saibamos estender, saibamos levar por onde passarmos incessantemente a compaixão e o socorro, ou seja, a compreensão e a restauração onde estivermos, sem nenhum escárnio, para que as nossas feridas, com as nossas feridas, e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns com os outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Então aqui Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões nos fazendo este convite, já que todos nós sabemos que somos suscetíveis ou que nos encontramos ainda suscetíveis a quedas, que saibamos estender incessantemente a compaixão, o socorro, e que também sejamos verdadeiramente leais, sinceros e trabalhemos na construção do bem comum, do bem eterno, servindo a todos, porque servindo a todos estaremos servindo a nós próprios. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, mas não fiquemos apenas nas reflexões. É preciso colocarmos mãos à obra, é preciso compreender, é preciso restaurar, porque de compreensão todos nós necessitamos, de restauração também todos nós necessitamos. A paz do Cristo esteja sempre conosco e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir nestes ambientes virtuais ou presenciais para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões, ao esclarecimento, nesta busca incessante por conhecermos a verdade, para nos libertarmos das trevas da ignorância. Abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado mais uma vez.